Bem, senhores, bem-vindo a mais uma aula de compatibilidade eletromagnética. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre as técnicas de medição e análise, ou seja, sobre os tipos de ensaio que existem nos equipamentos. E, basicamente, são dois ensaios. O primeiro deles é o ensaio por radiação, né, ou seja, por meio de do espectro eletromagnético, identificar ali quais são as formas de interferência que um equipamento sente. E a outra forma é a forma, além da radiada, né, a forma conduzida. Né? O equipamento ele também precisa ser imune à interferência eletromagnética por esse tipo de interferência, que é a condução. Então, bom. Bem, os objetivos dos testes, primeiramente, é padronizar o procedimento. Isso por quê? Porque os procedimentos, independentemente de qual laboratório que está executando o teste, esse resultado ele precisa ser um só. Né? Então, se esse equipamento foi ensaiado em outro laboratório, não é admitido que se chegue em outros resultados, senão aquele do primeiro ensaio. Então, para isso, é preciso padronizar esses testes. E essa padronização, deixa eu voltar aqui minha tela. Essa padronização, obviamente, ela passa por determinação do tipo de equipamento que será utilizado para poder efetuar esses testes. Então, por exemplo, é necessário definir, no ponto de vista da radiação, né, de interferência eletromagnética, qual é a antena que está sendo utilizada. E ainda, né, estabelecer qual que é a largura de banda dessa antena. E a antena é um problema propriamente dito, né, porque é estabelecido que ela tenha a metade da, da forma de onda, né, do comprimento de onda do equipamento ensaiado. E isso chega a ser um transtorno, porque você teria que produzir antenas diferentes para equipamentos diferentes. Então, o que se faz, na verdade, é definir essa largura de banda e fixar essa antena. Mas, de qualquer forma, é preciso estabelecer que antena que é essa que será utilizada, quais são os parâmetros, enfim. Tudo isso precisa constar nos testes. Então, a primeira forma, conforme eu disse, de teste de campo elétrico é aquele irradiado. Existem hoje dois ambientes possíveis de se realizar esse teste. O primeiro deles é em espaço aberto. Então, mas que inferno. Deixa eu voltar aqui. Espaço aberto, o que se faz é estabelecer uma distância, né, entre o objeto ensaiado. Então, esse objeto ele vai ficar aqui, por exemplo, nessa mesa de teste. Essa antena vai ficar numa distância, essa distância ela é definida, tem um padrão. Essa antena vai ficar mais ou menos na linha divisada desse teste, e aí então é feita a emissão das frequências, né, principalmente da frequência que vai atingir esse equipamento em teste, e aí você tem então todos os ensaios, enfim, daqui a pouco a gente vê alguns detalhes desses ensaios. Além do espaço aberto, a gente pode fazer isso de forma confinada. Essas câmeras são câmeras blindadas, também chamadas de semi-anecoicas. Por que isso? Porque ela tem todo um procedimento que você faz, né, de chão, de teto e de paredes, para que ele amorteça. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, isso aqui foi feito com papelão. Na verdade, é um tipo de papel especial que vai absorver as ondas eletromagnéticas. Então, essa sala, ela simula como se ela estivesse em espaço aberto. Ou seja, ela impede que essa antena, na hora que ela fizer uma irradiação, essa onda, se ela passar direto, isso impede que ela bata nessa parede, essa parede do lado de cá, ela também está revestida, isso impede que essa onda volte, ela retorne. Ou seja, ela simula como se fosse um espaço aberto, como se fosse isso aqui. Então, você tem uma bancada, essa bancada ela precisa estar a uma certa distância
do chão, esse próprio piso, né, assim como no espaço aberto, esse piso ou esse piso, ele também tem que ser apropriado para que ele absorva ondas eletromagnéticas e não faça, não tenha nenhum tipo de reflexão. Então, basicamente são esses dois espaços onde que é possível você realizar teste de radiação. Então, conforme eu disse, esse produto ele precisa ser colocado a uma determinada altura, né? Então, essa altura ela sempre vai ser padronizada, ela é de 1 metro. Então, tanto no espaço aberto quanto no espaço fechado, a altura necessariamente precisa ser a mesma. Isso é uma norma internacional, então todo mundo segue essa norma. Essa antena, conforme eu disse, ela precisa ser fabricada com meio comprimento de onda da frequência a ser testada. Aí que está o problema, né? Porque você tem equipamentos distintos que que possuem frequências distintas. Então, basicamente, o que você teria que fazer é construir antenas diferentes para equipamentos diferentes. Isso causa um certo transtorno. Então, na verdade, na prática, não é assim que é feito. Você tem uma antena que ela é padronizada e o que você faz é varrer um espectro de frequência maior. E isso precisa estar descrito tanto a especificação dessa antena quanto esse espectro de frequência, né? Que vai desde uma frequência inicial até uma frequência final, que eu vou chamar de N aqui, de análise para o mesmo equipamento. Uma outra forma de teste de campo elétrico é aquele conduzido. Então, se um equipamento, por exemplo, for ligado numa rede elétrica, a propagação de perturbações pelo fio de alimentação precisa ser evitada. Isso é chamado, então, de corrente de ruído, e é exatamente essa corrente de ruído conduzida que ela é medida por meio de aparelhos. Isso é feito aonde? No cabo de alimentação do aparelho que está sendo testado. Então, suponha que nós estamos testando aqui esse micro-ondas. Então, esse ensaio, né, de corrente de ruído ou de corrente de condução, ele é feito nos terminais de alimentação, ou seja, no cabo de alimentação, na tomada. São 3 pinos, fase, neutro e terra. Esses testes, então, são feitos neste cabo, para saber se esse equipamento, se ele conduz perturbação e transfere essa perturbação para a rede elétrica. Essa medição, ela precisa ser feita, então, tanto na fase, tanto na fase quanto no neutro do equipamento. E para garantir que não existirá nenhum tipo de interferência na rede local onde está sendo feito o ensaio, utiliza-se um equipamento que é chamado de estabilização de impedância de linha. No termo inglês é LISN. E isso tem que ser colocado aqui, ó, em série. Esse equipamento é instalado aqui em série, na verdade, perdão. Você não interrompe o cabo de alimentação do aparelho. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não é feito. O que é feito, na verdade, é você colocar um aparelho, esse aparelho aqui, e daqui sim você ligar na rede elétrica, ali com o fase, o neutro e o terra. Então, esse aparelho intermediário aqui, que é o tal do LISN, que é a estabilização de impedância de linha. E aí o papel dele é, primeiro, evitar que qualquer tipo de perturbação da rede elétrica local seja levado ao cabo que está sendo ensaiado. Então, na verdade, o que se garante com esse LISN é um isolamento da rede, mas ainda assim você permite ligar esse aparelho à sua rede elétrica. A rede elétrica do ensaio, né? Então, esse ambiente de teste é feito dessa forma. Primeiramente, você precisa de 2 planos de terra. Esse plano aqui, que é o plano vertical, e você precisa de um outro plano de terra, que é o chão, que é chamado de plano horizontal. O que se faz aqui, na verdade, é tentar simular uma gaiola de Faraday, para que nenhuma interferência vinda
por irradiação interfira aqui nesse equipamento de teste. E para que seja garantido isso é uma norma de procedimento internacional, esse equipamento precisa estar, primeiramente, a 80 centímetros do plano de terra horizontal. E ele precisa estar a 40 centímetros do plano de terra vertical, para que garanta, então, esse isolamento do espectro magnético de radiação. E aí, é o que eu disse, você tem aqui o cabo de alimentação do equipamento em teste, ele é que é ligado nesse equipamento que é chamado de estabilização de impedância de linha. Próximo slide eu mostro detalhes de construtivos desse equipamento. E aqui, nesse estabilizador de impedância, é que se liga o analisador de espectro. Então, o que vai ser feito aqui? Você alimenta esse equipamento em teste por meio de um equipamento intermediário para garantir eliminação de qualquer ruído na linha, e aqui você injeta um sinal por meio desse equipamento. E aí o que vai tentar ser feito é verificar o retorno do sinal por meio desse cabo de alimentação do equipamento que está em teste, né? Por exemplo, um liquidificador, um forno de micro-ondas, um rádio, enfim, o equipamento que está sendo ali homologado. Então, esse é o LISN, que é a estabilização de impedância. Então, nós temos aqui, do lado de cá, a fonte de alimentação da concessionária e do lado de cá o produto. O que está sendo medido aqui é o quanto este cabo aqui está injetando nesta linha da concessionária uma interferência eletromagnética por meio de condução. Então, primeiramente, para que você elimine qualquer interferência local, ou seja, qualquer interferência da concessionária no equipamento, primeiramente você tem bobinas que estão ligadas em série. Essas bobinas, para efeito de perturbação, qualquer variação abrupta, essa bobina vai funcionar como uma chave em aberta. Ou seja, é princípio de funcionamento de um indutor. Então, no primeiro momento, você tem tensão aplicada nela, mas a corrente é ao contrário, né? A corrente é zero. Então, no instante zero, não circula corrente. Então, nós estamos falando do ponto de vista não da tensão de alimentação, mas sim da perturbação. Então, no instante inicial, essa bobina L1 ela vai ficar em aberto para as perturbações. Então, observe, senhores, que a gente tem uma bobina aqui que é ligada na fase e uma outra bobina ligada no neutro. Esses ensaios, então, são feitos tanto na fase quanto no neutro. E ainda, nós temos um capacitor aqui, que é o capacitor C1, que o papel dele é pegar toda a variação e aterrar o sinal. Na verdade, para as variações, para as perturbações, esse capacitor vai se comportar como um curto. Então, aqui a gente precisa colocar, inclusive, um resistor para impedir, né, que a fase seja curto-circuitada aqui com o neutro. Então, o papel desse resistor aqui, primeiramente, impedir o curto-circuito. E, segundo, garantir que... Aí nós temos um segundo resistor, né, que é essa resistência aqui. Garantir que esse equipamento, essa fase, está enxergando essa impedância aqui. Por que isso? Porque normalmente esse R1 aqui é muito alto, ele é em torno aí de 10K. E aí nós temos uma resistência que é muito elevada, em paralelo com uma resistência que é muito pequena, né? O resultado disso é que o resistor equivalente aqui, ó, ele vai estar muito mais próximo desses 50 ohms. E isso vai acontecer tanto na fase quanto no neutro, porque aqui esse capacitor também vai se comportar como um curto-circuito. Então, na verdade, o que a fase está enxergando é essa impedância aqui. E o que o neutro ele vai estar enxergando é essa impedância aqui. Então, você garante impedâncias constantes na entrada do equipamento. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, o que esse equipamento está fazendo é um casamento de impedância e mantendo esse valor constante. Repito, o objetivo disso é
garantir que, independentemente do laboratório ensaiado, as condições serão as mesmas. Então, se o equipamento em teste for levado para um outro laboratório, lá terá um equipamento semelhante a esse que vai apresentar as mesmas condições, as mesmas características para que o ensaio seja rigorosamente acontecido dentro das mesmas circunstâncias. Esse capacitor C2, o papel dele é o seguinte: se porventura alguma perturbação passar por L1, à medida que o tempo transcorra, esse capacitor C2 aqui, então, ele vai curto-circuitar e jogar esse sinal para a Terra. O mesmo vai acontecer aqui no nêutron. C2 ele joga essa perturbação residual para a Terra, evitando que qualquer, então, interferência que aconteça na rede, ela possa perturbar aqui o produto em teste. Lembrando, senhores, que por muito estranho que possa parecer, a corrente que está sendo medida aqui é a do aparelho, tá? E não da concessionária, não nesse sentido. O que a gente quer determinar aqui é o quanto de perturbação que esse produto ele vai inserir na linha da concessionária. Bom, a condição do teste, então, ela vai acontecer, primeiramente, ajuste-se a tensão para obter a tensão nominal do equipamento em teste. Depois disso, anota os valores relativos à temperatura do ambiente de ensaio. Por que isso aqui é importante? Porque variação da temperatura faz com que aumente ou diminua a condutividade do equipamento. Por conseguinte, perturbações elas vão oscilar em função dessa temperatura. Então, é necessário garantir uma temperatura constante ao longo de todo o ensaio. E essa temperatura precisa ser anotada. A maioria das vezes recomenda que essa temperatura seja uma temperatura ambiente, aí, em torno de 25 graus Celsius. Primeiramente, antes de se iniciar o teste, mantém-se esse equipamento em teste desligado e mede-se ruído de fundo. Ou seja, é preciso verificar se o equipamento em teste ele está sendo submetido a algum ruído espúrio, indesejado, seja ele por radiação ou seja ele por condução da rede elétrica. E aí, esse ruído, se ele estiver abaixo de 20 microdecibéis daquilo que é especificado como limite aceito para ensaio, esse teste ele pode prosseguir. Caso contrário, se esse valor ele tiver em torno de 6 decibéis, ou microdecibéis, em torno do limite estabelecido, esse valor ainda é um valor aceito. Agora, ele precisa, neste caso, ele ser apontado no ensaio. Lá no relatório, precisa acusar que as condições estavam próximas ao limite permitido para ensaio. O ensaio ele pode prosseguir, mas isso precisa estar observado lá no laudo final. A sexta etapa, se esse ruído de fundo ele for superior a 4 ou 5 vezes, ou 5 microdecibéis, não se pode prosseguir com esse ensaio. Esse ensaio precisa ser interrompido, essas interferências precisam ser eliminadas de alguma forma. Na maioria das vezes, o que se faz é inserir algum tipo de filtro, quer seja ele na alimentação, ou se for um problema de radiação, você precisa colocar ali, você precisa proteger essas paredes para que ela absorva alguma frequência do espectro eletromagnético que esteja provocando a interferência ou introduzindo ruído no experimento. Então, tomado esses dois procedimentos, né, você garantir que não existe nenhum ruído no espectro eletromagnético, nenhum ruído na linha, os testes, então, eles prosseguem. Aí sim, esse equipamento é ligado, esse equipamento em teste, ele é ligado para que as medições sejam feitas. E é exigido por legislação que no mínimo 15 segundos de teste, ou seja, você precisa de 900 ciclos de 60 Hz para que você garanta que esse ensaio ele foi realizado com sucesso. Na verdade, esses ensaios são feitos com muito tempo maior do que 15 segundos e é feita uma bateria de testes, né? E o que se faz é aproveitar a média dos resultados para colocar em relatório. Bom, claro que
esses resultados precisam ser apontados nos ensaios, no laudo do equipamento. E são feitos 3 ensaios, né? 3 baterias de ensaios, na verdade. Um se faz no meio da tensão nominal. Em seguida, você faz um ensaio com 10% abaixo da tensão nominal. Você repete os mesmos ensaios. Finalizado, você faz, então, repete os ensaios para 10% acima da tensão nominal do equipamento. E o objetivo disso é determinar qual que é o maior valor de interferência gerado por esse ensaio de ondas eletromagnéticas. Bem, conforme eu disse, o objetivo desse teste é medir ruído nos cabos de alimentação. E aí são feitas 2 medições propriamente ditas. A primeira delas é chamada de ruído de modo diferencial. Isso vai acontecer quando esse equipamento ele vai emitir um ruído e esse ruído vai se propagar dessa forma aqui, entre fase e neutro. Então, tem-se aqui uma defasagem de 180 graus, né, entre a emissão e o retorno desse sinal de ruído. E esse retorno é feito no fio terra. Então, geralmente, isso aqui é chamado de ruído de modo diferencial e ele precisa ser medido. Lembrando, senhores, que a carcaça do equipamento ela precisa estar aterrada, né? Essa aqui é a carcaça do equipamento, então é preciso ligar essa carcaça ao fio terra. Segunda corrente medida, e isso faz parte da bateria de testes, é chamada corrente de modo comum. É quando a propagação de fase para neutra ela se dá nesse sentido aqui. E aí o que se faz neste caso, que ao invés de medir entre fase e terra, essa medição é feita entre fase e carcaça do equipamento. Lembrando mais uma vez que essa carcaça está ligada aqui ao terra, mas esse ensaio normalmente é feito na carcaça. Então, você faz um ensaio para corrente de modo comum e outro ensaio para corrente de modo diferencial. Um ensaio para tensão nominal dessas 2 correntes, 10% abaixo, 10% acima. E anota-se os valores. Senhores, conforme eu disse, o objetivo dessa aula é a gente trazer uma ideia de como é que esses ensaios acontecem. São ensaios simples, não são baratos, é preciso pagar uma quantia razoável. Existem laboratórios específicos que são credenciados para que esses ensaios possam acontecer. Senhores, eu vou finalizar a gravação dessa aula e aí eu vou abrir para perguntas. Só um instante.